O que nós temos hoje é a questão do Mercosul, que a carga tributária brasileira é diferente da carga tributária uruguaia. Então é por isso que nós vemos os produtos brasileiros sendo comercializados mais baratos no Uruguai do que no Brasil. Além do Duda, o Gil também chegou agora, está conosco aqui. Gil, aproveita e entra na conversa, né, Gil? Pode entrar também nessa conversa, é conversa de fim de tarde. Uma boa tarde a todos. Tudo bem, Gil? Um bom período sem participar, né? Já depois de 50, ficou mais velho mesmo, hein, Gil? Impressionante, 50. Tu acha? Dá para notar? Fernando. Essa ideia do Oscar realmente ela é ótima para a região, né? E eu lamento profundamente terem deixado isso aí, essa peteca cair, né? Pois é. Então, através das associações, tanto o CDL como a ACIL, como o Cindy Lojas, né? O pessoal tem se empenhado bastante em tentar conseguir alguma coisa. E não que a área de livre comércio seja especificamente a única alternativa que a gente possa ter, né? O que, na verdade, o que se busca que o governo federal entenda dessa forma é que possua um benefício fiscal para haver um equilíbrio. Eu diria o seguinte, até a gente fez um blog, hoje ele está na internet, já está no ar aí, por que Livramento precisa ser uma área de livre comércio. Eu diria que é a solução, inclusive, para Livramento, para vários problemas. Entre eles, o problema dos camelôs. Por que a pessoa vai ser um camelô se ela tem a possibilidade de ter na sua casa mercadorias importadas ou mercadorias nacionais sem tributação e vai estar se expondo ali à intempérie, se expondo ao ridículo, como são, né, criticados e tal. E uma série de coisas mais, a gente pode falar problemas de hospital, problemas de valor na prefeitura que não tenha recursos para investimentos. Então, a partir do momento que Santana do Livramento volte a ter um comércio que eu considero uma das únicas alternativas hoje para Santana do Livramento, eu tenho escutado muito aqui vocês falando no Conversa aqui, que a produção primária é uma alternativa importante, e sem dúvida nenhuma mas acontece o seguinte, que a nossa produção primária aqui é uma pecuária extensiva e ela não emprega muita gente. A indústria aqui praticamente a gente não tem condições, porque nós não vamos fabricar aqui alguma coisa para vender para quem? Se nós temos aqui do outro lado o Uruguai importando mercadoria do mundo inteiro. Nós não temos uma cultura de indústria aqui, né? Inclusive... Cavalinho, isso é uma coisa... Exatamente. Inclusive... Tem poucas empresas aqui, empreendedores se dedicam a isso, né? Então, o que acontece? Na verdade, Santana do Livramento tem empreendedores. Só que o que está acontecendo com esses empreendedores? Eles estão empreendendo em Ribeira. Eu, como profissional, na minha área profissional, eu sou administrador de empresas e assessoro empresas no comércio exterior. Inclusive empresas do Uruguai, empresas da China, empresas da Argentina, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná. E toda vez que alguém me pergunta para fazer algum negócio, instale-se em Ribeira. Porque lá tudo pode. Aqui no Brasil nada pode. Aqui é a cidade símbolo de integração do Mercosul e o governo brasileiro não se dá conta e não enxerga que essa situação está cada vez pior. Então, se hoje tivesse uma área de livre comércio em Santana do Livramento, me arrisco a dizer que talvez de 100 a 200 empresários em Livramento criariam seus negócios. Empregariam 5, 10, 20 pessoas cada empresa. Por quê? Porque aí você vai competir com equilíbrio em relação ao que já existe aqui. Depois eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos de produtos, como esse produto seria importado para o Brasil e como seria importado para o sistema de free shop ou Uruguai. Nós temos aqui um exemplo, um pendrive, por exemplo, é um produto bem simples aí. Ele custa $7,50 na China. Ele, para ser importado para o free shop, ele vai chegar a 9,08. Porque é 10% de frete e 10% de imposto. Ele, para chegar no Brasil, vai chegar a 14,55. Ou seja, um pendrive importado da China para o free shop, você paga 21%. E quantos gigas esse pendrive não tem? 4 GB. E para o Brasil, ele paga 94%. Uma câmera digital, para o free shop, é 21%. Para o Brasil, é 108%. Um creme corporal Victoria's Secret, para o free shop, é 21%. Para o Brasil, é 142%.
Então, não tem como competir. Passar um cremezinho aqui é complicado. É complicado. Tá bom. E a dificuldade da exportação mesmo do Brasil, a Câmara de Indústria brasileira está preocupada, né? Com a questão do volume de importação que está tendo com esse dólar super baixo, né? Também. Então, realmente isso vai gerar um problema maior para a indústria, para o mercado interno. Aproveitando, sim, com certeza. A balança comercial brasileira fica certamente comprometida. Isso não é culpa nossa também, né? Não, eu até diria que isso é um problema, digamos, macroeconômico do Brasil. Eu só vou citar aqui um dado para vocês, Kleiser. Assim, só uma pergunta assim, Cavalinho. Dentro assim, hoje, o que tu acha seria um preço de dólar viável para um câmbio para o Brasil trabalhar a indústria, o comércio, a importação, né? E baixando, logicamente, 2,80. Esse absurdo de impostos que a gente paga, se o dólar tivesse 2,80, provavelmente o Rio Grande do Sul estaria um pouco melhor, porque como o Rio Grande do Sul é um estado que exporta muito produto manufaturado, e justamente o produto manufaturado é um dos que mais sofre quando o dólar está baixo, né? Porque aí ele precisa de calçadistas. Exatamente, né? O restante do Brasil, se tu pegar São Paulo, pegar outros estados, muitos produtos que são exportados são commodities, né? É o ferro, é o aço, é o açúcar, é o café, e isso aí aumenta muito as exportações brasileiras a nível monetário. Sim. Mas em termos de valor agregado, não. E o Rio Grande do Sul é um estado que justamente exporta muitos produtos de valor agregado alto, porque são os produtos manufaturados. Só para vocês terem uma ideia, o que Livramento hoje representa no mercado internacional, Livramento em 2009 exportou só 22 milhões de dólares. O Brasil exporta... Repete. O Livramento em 2009 exportou somente 22 milhões de dólares. 40 milhões de reais. Não é nada. É um valor muito baixo. O Brasil inteiro exporta hoje 170, 180 bilhões de dólares, né? Então... Livramento exportou 22 milhões de dólares. É muito pouco. Para a gente ter um parâmetro assim, ó, o Edis e o Kleiser, os dois vão te anunciar. Que produtos o Livramento exporta? Lã. Entre na conversa. Lã está em primeiro lugar. Desses 22, 7,800, 7 milhões. O pessoal mensurar, tem um parâmetro de comparação. Certo. Quanto Rivera vende, o Free vende por final de semana? Você tem esse número? Eu teria um número anual. E depois eu posso passar para vocês aqui. Me falaram, eu não sei se tu vai concordar ou não, mas me falaram em alguma coisa em torno de 6 milhões de dólares por final de semana. Talvez seja um pouquinho mais. Tu tem noção? Num final de semana, quer dizer que num mês os free shops saturam mais do que a gente exporta. Eu vou dar um número global. Deixa eu fazer uma pergunta antes de dar esse número. Ok. Uma pergunta e uma dúvida. Ok. Porque é uma pergunta seguida de uma dúvida. Eu tenho para mim o seguinte: eu acho que a gente não tem mais como comparar duas economias distintas, né? Certo. Absolutamente distintas. A política utilizada pelo governo uruguaio é uma, você fixou. Eu particularmente acredito que as pessoas querem vamos montar free shop em Livramento. Eu acho que não é o caminho esse. Certo. Entre os tantos, eu creio que esse não. Mas eu acho que não tem como comparar duas economias distintas, né? Então quando o Edis joga esse número e se assusta, 6 milhões fim de semana, tu falou, né? Por final de semana. Era um tempo atrás. 24 milhões no mês, o que é mais que Livramento exportaria no ano. No ano. Isso. Eu acho que essa é uma comparação de duas políticas que não nos cabe, né? Como exemplo, sim. Eu estou falando só para o cara medir, para o cara ter um horizonte de... Para que se tenha isso como exemplo, sim, né? Mas o Cavalinho acabou de dar um dado, sim. Um dado que mostra um erro nosso, por exemplo, né? De não fomentar, o nosso produto líder em exportação é lã, né? Sim, lã. E a gente não fomenta isso, por exemplo. Né? Não, na verdade, é um equívoco, né? Na verdade, por exemplo. Na verdade, a lã, ela está indo muito bem. E por sinal, 30% das exportações de Livramento. Mas já empregou 3 mil pessoas, Cavalinho. Hoje emprega 60. Mas o mundo... Sim, mas a gente... Por exemplo. Então agregava valor na lã. Hoje está exportando a lã crua. Hoje a lã é um produto que é comprado muito pela China. A própria China compra e industrializa a lã. Mas tinha o fio sintético. O fio sintético nos de Quaraí, sim. Um mês atrás eu andei lá com o pessoal da Folha de São Paulo e fizemos uma matéria para a Folha de São Paulo sobre a lã de Quaraí.
100% da lã de Quaraí é vendida para o Uruguai. Isso. 100% dela. E hoje a lã já foi sucesso. A lã hoje no mundo já foi sucesso, Cavalinho. Pode ver que Livramento era um grande polo produtor de lã. E hoje o que é? Hoje a fibra sintética, ela sobrepõe a lã no mundo inteiro, a fibra sintética. Eu acho que ela teria um mercado pelo bastante custo, restrito, né? Pelo custo que ela tem. Não é mais aquele O fracado não conta do mercado. Né? Não tinha uma grande prova disso que hoje o Gil, que é ligado aí ao negócio do rural aí, a lã está se sobrepondo hoje, sobrepondo a carne, o ovino carne. Por quê? Porque a lã não tem mais aquele valor que ela tinha antes. Tinha tantos criadores de ovino lã, e hoje diminuiu muito. Porque é o mercado hoje, o mundo globalizado. Os mercados fica difícil concorrer. Existe um mercado de lã fina muito bom. Existe um valor agregado para essa lã fina. Existe ainda, né? E a utilização da lã, essa lã mais grossa... Mas não para uma produção em larga escala, que justificaria tu ter uma grande... É bom o mercado... Deixa eu só terminar o raciocínio, né? Existe esse mercado, mas não é brasileiro. É um mercado que tem a Argentina no sul dela, na Patagônia, principalmente a Austrália, né? Que determina o preço mundial de lã hoje, o maior produtor de lã merina, né? Merina australiana. Ela comanda isso aí, a Austrália, né? Ela comanda. E assim, nós ficamos à margem da lã porque não temos uma produção significativa. Para nós realmente não é importante esse mercado, e ainda mais nesses últimos anos, com a crise do preço de lã, realmente nós perdemos o mercado. Vou te contar um outro dado, Gil, um dado interessante. Mas não adianta tu ter produção de lã, não ter para quem vender. A lã não vale hoje o que valia alguns anos atrás. Esse dado com certeza, por isso que diminuiu. Não estou dizendo nada contra olha aqui, esse dado é um estudo do professor João Gabriel, que é doutorando de agronegócio na URGS, e a especialidade dele, zootecnista, como tu, a especialidade dele é ovinos, é colega teu. A pesquisa dele realizada nos últimos 10 anos, em média, e que abrange os períodos de crise, todos os produtos tiveram um decréscimo significativo. Todos. A lã também. Porém, entre todos, a lã foi o que menos sofreu. Teve uma perda menor. Teve uma perda, é verdade, mas foi a que teve a perda menor. Isso está comprovado. Isso é uma comprovação científica, entendeu? Sim. Dizer que é um erro a gente não apostar, eu talvez sim, já empregamos 3 mil hoje, são 60, 61, entre 60 e 80. Não há produto, não há material, não há matéria-prima. Não sei. Não, acho que até tem. Eu acho que tem matéria-prima, entendeu? Eu não sei por que talvez não se invista, Cavalinho, para melhorar esse número. Ok. Aí é uma outra questão, né? Eu entendi a tua colocação, e antes de tu chegar eu estava falando que Santana do Livramento, sem dúvida nenhuma, tem um produto interno bruto baseado em 3 segmentos. Um deles é a produção primária, e aí estaria a lã, né? Mas o que eu dizia era o seguinte, que eu não achava que essa atividade fosse o suficiente para gerar tantos empregos. Sim. Porque como nós temos aqui várias, o último número que eu tenho é que Livramento tem 4 mil estabelecimentos rurais. Então vamos colocar que cada estabelecimento rural tenha 2 empregados, nós teríamos em média aí 8 mil empregados. E o comércio, que já teve em Livramento aqui, vocês podem ver, Livramento já teve 1.100 empresas de médio e grande porte, teve 700 empresas e hoje tem apenas 300. Essas 400 empresas que a gente falou que fecharam aqui, era que empregavam outras 7 ou 8 mil pessoas. E essa necessidade é que nós temos hoje. E eu dizia o seguinte, que esses empregos hoje, eles estão sendo gerados do outro lado. Porque os empresários que poderiam estar investindo em Santana do Livramento, creio. E fora, né? Também. Eles estão investindo em Rivera. É diário a abertura de novas empresas comerciais que se instalam em Rivera. E mais ainda, a burocracia de importação brasileira, por o Brasil ser um país continental, e eu defendo isso também, o Brasil tem que cuidar as suas fronteiras, tem que cuidar as suas indústrias, é muito difícil fazer importação hoje no Brasil de produtos que vêm da Ásia. Tipo tênis, confecções, cama, mesa e banho. E isso é o que tem em abundância em Rivera. Por quê? Porque o Uruguai tem uma outra política para isso. Então o que acontece? Como Santana do Livramento tinha uma